Fala aí, galera bonita do meu coração, literatura brasileira, professor Temístocles Ampronha. Atentar que esse ano é um ano importante, extremamente significativo, pois é o ano da comemoração dos 90 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 e possivelmente este seja um dos temas que possa estar não apenas em prova de Enem, mas em outros processos seletivos de vestibular. A Semana de Arte Moderna de 1922, como você sabe, acompanhem comigo, inaugurada pelos modernos de 22 ou modernos de primeira geração, os modernos brasileiros que são influenciados pelos ideais das vanguardas culturais europeias e que procuram, assim como as vanguardas, ter uma postura, uma atitude vanguardista, em tese, aquilo que marcha para frente. O que os homens envolvidos com a Semana de Arte Moderna de 22 querem é justamente apresentar uma atitude combativa com relação à estética passadista, chamada de parnasianismo, em especial essa estética que vigorou na poesia clássica europeia do final do século XIX. Lembra-se, a poesia parnasiana, aquela poesia do ideal da arte pela arte, do culto da forma perfeita no poema, com uma linguagem erudita, clássica, extremamente elevada, uma linguagem caracterizada então desta maneira. Sobretudo, os parnasianos queriam um verso metrificado, um verso rimado e a utilização do soneto como forma clássica. Contrário a isso, os modernos de primeira geração, tais como, por exemplo, Mário de Andrade, tais como, por exemplo, Oswald de Andrade, ou mesmo o próprio Manuel Bandeira, inauguram um estilo de poética que se contrapõe ao que quis o parnasianismo. Portanto, um estilo de poema com uma linguagem mais espontânea, mais natural, uma despreocupação com o verso metrificado, o abandono da rima, o gosto pelo cotidiano, pela questão do humor, do riso, da ironia, sendo trazidos para o universo da literatura. Assim sendo, estes homens promoveram este evento chamado Semana de Arte Moderna, que aconteceu necessariamente no Teatro Municipal de São Paulo e congregou não apenas homens da literatura, mas também da música popular brasileira, como, por exemplo, Heitor Villa-Lobos foi um dos convidados. Quando foi? Aos 13 dias do mês de fevereiro de 1922. No Teatro Municipal de São Paulo, durante o dia, exposições de obras nas galerias do teatro. Durante a noite, palestras. Villa-Lobos foi um dos que palestrou. Curiosamente, o homem esqueceu os calçados em casa e justamente por estar com um calo no pé, subiu ao palco de terno, gravata, com um chinelo. O público, composto sobretudo por uma elite intelectual paulistana, o público vaiou Heitor Villa-Lobos, assim como vaiou e repudiou o movimento como um todo. Posteriormente a isso, nós precisamos nos lembrar que Manuel Bandeira não pôde ir à Semana de Arte Moderna, mas endereçou um poema que foi lido por nada mais, nada menos que Ronald de Carvalho. O nome do poema, Os Sapos. Um poema que fica explícito a atitude combativa com relação à arte, à literatura e às formas clássicas que vigoravam ainda no país. Reparem comigo, os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz do modernismo os deslumbra. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Reparem como o eu lírico do poema moderno parodia, satiriza, debocha, como querendo mostrar em uma atitude falsa e interesseira, essa poesia bem martelada, este cancioneiro bem trabalhado, que foi o que quis o parnasiano. Vede como primo em comer os hiatos,
que arte! E nunca rimo os termos cognatos. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. A forma perfeita justamente que era o que queriam os parnasianos. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas artes poéticas. Essa arte poética, defendida pelo parnasiano, o moderno repudia. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de joalheiro. Reparem, gente, a relação intertextual que há com o poema de Olavo Bilac, aquele chamado Profissão de Fé. E assim sendo, lá, fugido ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu na beira do rio. É evidente que, como você sabe, um movimento assim, que estava diante de uma elite intelectual paulistana ainda muito influenciada pelos versos bilaquianos, não foi bem aceita, foi repudiada e não houve uma adesão por parte do público-alvo da Semana de Arte Moderna de 1922. Muito obrigado, espero ter contribuído aí para os estudos de vocês. Forte abraço, até mais, pessoal!